Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui é a Carol. E aqui é o Lino. Estamos gravando aí mais um episódio à distância. Logo teremos novidade aqui no InfectoCast, mas estamos adeptos aí ao isolamento não compulsório por motivos não infecciosos, graças a Deus. Uhum. Na verdade, então, hoje vamos fazer... só eu que estou longe, né? Que eu estou aqui de Santarém e os dois aí estão em São Paulo, né? A representante no norte aqui. O episódio de hoje é um episódio que faz tempo que a gente não gravava, que é o nosso famoso The Rubio Expert. Então, para quem não conhece, essa modalidade dos episódios que a gente tem um caso clínico que é como se fosse um desafio. Alguém está de um lado e vai contando uma história clínica que aconteceu, e o resto do pessoal vai tentando destrinchar a história e descobrir aí qual que é o nosso diagnóstico clínico. Hoje eu vou começar com um caso clínico que aconteceu recentemente aqui num dos hospitais que a gente trabalha. Foi um caso... Ele tem algumas adaptações, mas foi um caso de vida real, que começa da seguinte maneira. É uma paciente mulher de 39 anos, que é procedente da região de Guarulhos, região metropolitana da capital de São Paulo, de comorbidades, né, de antecedentes relevantes na infância. Teve febre reumática e, por isso, até hoje tem como complicação uma insuficiência aórtica importante, tá? De outras comorbidades, teve um trauma, teve um acidente de carro-moto, há 5 anos atrás, que teve uma fratura de fíbula, mas que não tem nenhum material de síntese, ocorreu bem e não teve mais intercorrências, foi só essa internação há 5 anos atrás. E também teve em janeiro de 2025, ou seja, há uns 3 meses antes da história, um quadro de dengue, que refere que os sintomas foram leves, que foi o diagnóstico em UBS, mas que ficou tudo bem. Dados epidemiológicos, nega viagens recentes, nega assim, alimentações diferentes ou ter ido viajar para comer algum tipo de alimento. Tem cachorro e gato em casa, todos saudáveis. E perto da sua casa tem até ali uma questão que tem uns bosques perto, mas não costuma ter contato com animais ali, refere que tem alguns tipos de saguis, mas se limita a isso a epidemiologia da nossa paciente. Então, como é que ela chega pra gente? Ela chega no início de março, então essa história tem aproximadamente 50 dias. Chega no início de março trazendo a seguinte história. A paciente chega no pronto-socorro com um quadro de cansaço, dor torácica aos esforços, edema em membros inferiores, e também relacionava ortopneia e dispneia paroxística noturna. Junto também trazia a queixa de que tinha febre sempre vespertina, febre sempre aferida em torno de 38 graus, em média, e que junto tinha por vezes alguns episódios de tosse seca, mas que não eram tão frequentes assim. E também de relevante, trouxe a seguinte queixa, que também teve uma perda ponderal, de que nos últimos 11 meses perdeu 11 quilos de forma involuntária. Chega essa nossa paciente aí no pronto-socorro. Primeiras observações, exames, o que vocês querem comentar? Só uma dúvida, a febre por si só, ela era aferida e há quanto tempo tinha essa febre? Perfeito, Carol. Então, os sintomas de dispneia, eles vinham há mais tempo. Ela relacionava que isso tinha já aproximadamente 6, 5 meses e que vinham piorando. Era uma paciente que não tinha um segmento muito bem certo dessa parte cardiológica. E a febre, ela refere que teve febre durante a época da dengue, mas a febre atual, né, nessa queixa atual, ela refere a mais ou menos 3, 4 semanas. Em torno de 21 a 28 dias estava tendo esses episódios de febre que foram vindo persistentes. Ou seja, já tinham pelo menos mais de 2 semanas ela garantia que tinha tido febre. Ok, então um quadro subagudo aí, né? Numa paciente cardiopata que chega com uma piora da sua performance, provavelmente aí pode ser por evolução da cardiopatia de base dela,
porque, como você falou, ela não tinha um segmento adequado, ou por alguma coisa que está descompensando essa cardiopatia, né? Nesse contexto de febre há 3 semanas, a gente tem que pensar numa infecção descompensando esse quadro de cardiopatia, ela evoluindo com uma insuficiência cardíaca aguda descompensada por conta disso. E aí, quando a gente tem esse paciente cardiopata, né, a gente vai pensar, será que é uma infecção extracardíaca que está descompensando isso? Mas principalmente nesses casos de cardiopatias valvares, será que é uma infecção local, né, uma infecção valvar, uma endocardite, que está levando a esse quadro febril? Então, é uma das coisas que a gente tem que pensar. Acho que umas informações de história ainda que eu senti falta, Will, é se ela fazia uso de algum medicamento para essa cardiopatia, ela tinha algum sintoma, né? Começou, se falou há mais ou menos 5 meses essa dispneia, né? Prévio a isso, ela era assintomática? Oi, Carol. Sim, ela era assintomática e ela não fazia uso de nenhuma medicação de uso contínuo. Assim, não tinha um segmento muito correto. Quando chegou no pronto-socorro, não referia isso. E outra coisa importante da gente saber é se ela tem válvula, se a válvula dela é nativa, se ela já passou por algum procedimento cirúrgico, se ela tem algum dispositivo cardíaco, né? Ou se fez algum procedimento recente. Não, posteriormente, depois, quando a cardio começou a acompanhar, foi-se aventada a hipótese de que ela teria já indicação de fazer uma cirurgia, por causa da insuficiência aórtica, mas até o momento ela nunca tinha feito nenhum procedimento cardíaco. Ah, ok. A válvula é ativa. Certo. Tá. Beleza, então no pronto-socorro foram pedidos exames, tá? Exames gerais de pronto-socorro naquele primeiro momento. Eu vou chamar a atenção do que foi solicitado naquela primeira leva de exames. Foi solicitado um hemograma que viu uma pancitopenia. Essa pancitopenia chamava atenção, né? Tinha um HB de 7,5, leucócitos totais de 1.000 e uma plaquetopenia de 105.000. De outros exames que também chamavam a atenção, tinha uma lesão renal aguda. Posteriormente foi se investigar melhor e viu que ela já vinha vindo com alterações da função renal há mais tempo, mas que tinha provavelmente uma DRC agudizada nesse momento com uma creatinina de 2,8. De outros exames tinha transaminases levemente tocadas, TGO e TGP de 75 e de 73. Não tinha outras alterações para a gente pensar em colestase, e os outros exames, aparentemente, sem outras alterações mais específicas. Ok. Acho que eu acrescentaria um BNP, pediria um BNP para essa paciente. Perfeito. Sorologia, sempre para começar também. Então, HIV, hepatites, sífilis. Uhum. Acho que exame de imagem, né? Pelo menos um raio-x de tórax aí inicial. Pelo menos um raio-x de tórax, um ecocardiograma para ver como que está a função desse coração, se tem algumas lesões estruturais, alguma coisa diferente nova. Ainda na investigação dessa pancitopenia, como era o perfil dessa anemia? Você tem essa informação, o VCM? Era uma anemia, isso, era normo. Normo. Tá. Normo. Isso, era uma anemia normo. Desses exames que você pediu agora, Lino, de relevante, ela tinha um eco. Nesse eco não foram visualizados trombos ou vegetações, mas tinha uma fração de ejeção diminuída de 29. Também, se foi avaliado novamente, estava lá, ela tinha a insuficiência aórtica, o que contribuía aí para esses sintomas de insuficiência aórtica. Também foi feito um raio-x, mas que chamou a atenção, ele não tinha sinais de derrame pleural, tinha um pouquinho de sinais de congestão, mas não chegava a ser derrame, um pouquinho de vidro fosco, aparentemente, né, um pouquinho de consolidação em bases,
mas que não era derrame pleural. E foram feitas também essas sorologias que você solicitou, e eu já lhe adianto, Lino, que HIV, hepatite C, hepatite B, sífilis foram todos negativos. Foi feita, né, posteriormente, repetido também a função renal num segundo momento, e manteve essa creatinina alterada, o que começou a preocupar, né, essa pancitopenia com essa creatinina tocada num primeiro momento. Tá. Acho que é importante pedir hemocultura também, né? Não foi esquecido de falar, mas pedir pelo menos 3 pares de hemoculturas aí. Perfeito, Lino. A infectologia foi chamada nesse momento, tá? Então a gente começou a acompanhar daí, e nesse momento foi solicitadas hemoculturas, e a gente decidiu não começar antibiótico nesse primeiro momento. Uma dúvida, Will, ela tinha um eco prévio, porque ela aparece com uma fração de ejeção aí de 20 e tantos %, né? Ela tinha prévio para a gente ver o quão rápido isso deteriorou? Tinha, e não tinha uma grande deterioração. Era bem parecido. Já era mais ou menos assim. Já era mais ou menos assim. Então, a gente tem basicamente uma paciente com uma IC aí secundária, uma valvopatia, né? Que abre um quadro crônico já, né? De piora desses sintomas, né? Então, com dispneia, aos mínimos esforços, cansaço, dor torácica, edema de membros inferiores, mas que aparentemente um quadro subagudo aí, junto de febre, né? Então, essas ICs que descompensam, a gente sempre tem que pensar no mais óbvio, que é a pessoa que não está tomando a medicação, né? E daí descompensa, ou a pessoa que fugiu da dieta e comeu um churrasco no domingo e aí descompensou. Não parece ser o caso dela, né? Ela já não tratava e continua nesse ritmo aí de não tratar. Não sei se ela teve alguma descompensação aí muito fora do habitual da dieta, mas não justificaria a febre, por exemplo, né? E aí Exato. A gente tem que pensar em outras causas de agudizações, mas que também não explicam muito a febre, do tipo infarto agudo do miocárdio, que poderia descompensar, ou se ela fez alguma... Oi? Um TEP, né? Que até se enquadra aí para esse quadro febril, né? Uma TEP com infarto pulmonar, talvez fazendo febre e descompensando tudo isso, mas ela não parece a paciente muito protótipo para fazer TEP, né? É uma paciente jovem que a princípio não tinha nenhum outro fator de risco para fazer tromboembolismo, né? Exato. E, obviamente, essa febre acende muito o nosso sinal para uma causa importante de descompensação de insuficiência cardíaca, que são causas infecciosas, que acho que agora, considerando que a gente está no podcast de InfectoCast, a gente está em busca de qualquer infecção, certo? Perfeito, pessoal. Nesse momento, na procura de qual é a infecção, né, foram solicitadas tomografias. Na tomografia de tórax, aí a gente conseguiu ver um pouquinho melhor, dava para ver um pouquinho de derrame pleural à direita, mas que era muito pouco, que tinha junto uma telectasia ali, que talvez contribuísse, mas era algo muito sutil. Junto também tinha uma pequena área de consolidação no lobo inferior esquerdo, mas que também era assim, muito pequenininho e que aparentemente não justificaria esse tempo todo de febre. Porém, teve outro achado que chamou muita atenção. Na tomo de abdômen, foi-se visto uma esplenomegalia homogênea, o baço media 16 centímetros no maior eixo longitudinal, e tinha uma hepatospleno, também tinha um aumento do fígado, tinha uma hepatosplenomegalia. Tá. Hepatospleno febril com uma descompensação de uma insuficiência cardíaca aguda apresentando pancitopenia. Então aí a gente abre um leque imenso, né, de possibilidades de diagnóstico. Vou falar, talvez, enviesado assim, pensando, né, numa cardiopata, de que a gente tem que excluir endocardite, né? Nesse caso dela, que está com um quadro mais crônico, assim, mais subagudo, aquelas endocardites mais comuns, né, por estrépito, por estáfilo, por enterococo, geralmente elas são quadros mais agudos, então elas se tornariam menos prováveis, assim como a gente não esperaria talvez um quadro bacteriano fazendo essa hepatospleno, né? Então acho que a gente teria que pensar em causas
atípicas. A gente pode seguir por esses dois caminhos, né? Eu acho ou o caminho de investigar a hepatospleno ou o caminho de investigar uma paciente cardiopata grave com febre. Não sei qual você prefere, Carol. Eu acho que, assim, considerando todo o fator de risco dela predisponente, né, por mais que a cardiopatia reumática por si só ela seja considerada como um fator de risco intermediário, né, ela nem entra nos critérios de Duke lá como fator predisponente, né, considerando que ela tem, né, uma cardiopatia, eu acho que a gente pode tentar ir por esse caminho e talvez já fosse o momento de solicitar um eco transesofágico dessa paciente. Talvez essa seja paciente que um eco transtorácico a gente não se dê por satisfeito e a gente precise de um eco transesofágico, né? Concordo. Perfeito, pessoal. É exatamente isso que foi feito. Então, foi solicitado um eco transesofágico. Para nossa surpresa, né, a gente viu lá a insuficiência aórtica, mas não veio nenhuma vegetação. Até aí também, inclusive, já tinha dado tempo das primeiras hemoculturas de entrada já virem negativas, ou seja, a gente já tinha um par de hemoculturas negativas, um eco transtorácico, um eco transesofágico negativos. No próximo passo de pesquisa dessa paciente, ela manteve a piora da função renal, que se ficou justificada, associada a essa questão cardíaca. Não se sabia se tinha alguma outra doença de base ou não, mas as febres persistiam, né? Todo dia fazia febre e a paciente evoluiu para terapia de substituição renal, foi passado um catéter Shile e começou a dialisar. A gente tem que pensar também em causa reumatológica. É um podcast de infectologia, né? Mas causa reumatológica, aí vai bem, né? Pensar a gente é muito enviesado, né? Em lúpus, né? Mulher jovem com quadro de pancitopenia, febre, evoluindo com piora de função renal, né? Outra muito coisa bem também, lembrado, apesar da idade não ser muito sugestiva, doença de Still, né? Que pode causar hepatospleno, febre. Ela tinha linfadenomegalia, não esqueci de perguntar isso. Não tinha. Não tinha. Não tinha, Esse é um fator, assim, é um fator bem interessante da história, em que em nenhum momento a gente viu algum linfonodo maior, assim, nos exames de imagem. Tá. Outra coisa que a gente pode pensar também, né? Você falou que ela não teve viagem recente, Guarulhos não é região endêmica, mas hepatospleno com pancitopenia, e aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste, né? E norte de Minas, a gente tem que pensar em leishmaniose visceral, né? No Calazar, que também é uma possibilidade diagnóstica aí. Geralmente é uma pancitopenia bem importante, faz um hepatospleno de grande monta, e aí a piora da insuficiência cardíaca dela poderia ser pela anemia, mas o que também não casa muito bem é essa piora tão acentuada da função renal, né? Foi devido a isso. Perfeito, Lino. Só vou fazer aqui uma correção do que eu disse. A gente não achou linfonodos, assim, de forma significativa, mas na tomo de abdômen, ela tinha uma imagem hipoatenuante do retroperitônio, bem ali na cadeia entre a aorta e a cava, que tinha, assim, uma imagem inespecífica que podia corresponder à ectasia de vasos linfáticos, que o radiologista laudou como não é possível se afastar linfonodomegalia com necrose. Naquele momento não chamou muito nossa atenção, mas era algo assim, muito não era biopsiável de qualquer forma pela região onde era. Mas não para dizer que assim, não tinha linfonodo nenhum, tinha esse aí. E como você já tinha comentado, né, Lino, a gente fez pesquisa de leishmania. Na verdade, foi feito, né, o RK39. Ele demorou um pouquinho mais para sair, mas eu já te adianto que ele veio negativo. Nesse contexto, então, de hemoculturas negativas, aqui a gente já tinham passado, né, mais de 48 horas daquelas culturas negativas, a gente já tinha repetido. Eu já estava eu tinha 2 pares já de culturas negativas, então uma primeira amostra, 72 horas depois a gente coletou outra e persistiu negativa,
Detalhe que a paciente nunca ganhou antibiótico, apesar de tudo isso. A gente já tinha e nem tinha feito antes, né? Em casa. Não, também não tinha antes da internação. Tem uma terceira hemocultura em andamento que também até agora não veio nada negativo. Foi levantado hipótese de doença reumatológica, foram pedidos marcadores, fator reumatoide, todos negativos. Nesse contexto de piora, assim, manteve a pancitopenia, piora da função renal, a gente não achando nada de mais significativo de infeccioso. Acho que é hora de ir para a medula. Perfeito, Laroca. A gente descartou todas as coisas óbvias, até para a gente investigar coisas nossas da infecto, mas também para descartar algo hematológico, né? Acho que é a hora de ir para um mielo com cultura. Exatamente. Will, lesão mucosa ela tinha? Não tinha. Não, nem lesão cutânea? Também não. Tá, que uma outra coisa que a gente podia pensar e entrar aí no nosso rol de investigação era histoplasmose, né? A sua pergunta é bem pertinente, mas não tinha. A gente também pediu, vocês não pediram, mas a gente pediu sorologias para fungos, histoplasmose, para coco, e também foi pedido galactomanana, que estão em andamento. Nesse meio tempo, foi feito exatamente isso que a Carol falou, vamos investigar a medula. Existia uma hipótese de mieloma múltiplo levantada pela equipe da hematologia por causa desse quadro como um todo, e confesso que até o momento a gente da Infecto estava começando a comprar esse diagnóstico. A gente estava achando que era significativo e foi feito o mielo. De relevante do mielo, de infeccioso, né? Foi feito aí a investigação para fungos, micobactérias, e foi feito também uma mielocultura, que eu já adianto para vocês que a mielocultura veio negativa e não foi encontrado nenhum tipo de fungo nas pesquisas, né, nem histoplasmose ou qualquer outro sinal de fungo na medula do nosso paciente. Will, fez PCR para Mycobacterium tuberculosis? Fez inclusive PCR para Mycobacterium tuberculose na medula, fez o TB-TRM-TB, que foi negativo. Também foi feita pesquisa para leishmania em medula, também negativo. Tá. Chamava a atenção que tinha na imuno da biópsia de medula 10% de plasmócitos intersticiais, e que aí nesse momento a gente da Infecto já não estava mais olhando muito para o paciente, com muito sangue nos olhos, para tentar fazer o diagnóstico, estava achando muito que era algo mais hematológico, mas 2 dias depois saiu todas as pesquisas da medula demonstrando que população de células sem nenhum tipo de imunofenótipo anômalo. Ou seja, ficou descartado qualquer doença hematológica do nosso paciente. E fazendo febre todo dia. Tá. Tem antígeno para histoplasma urinário? Não, a gente não solicitou, Lino, acabamos não pedindo. A gente até tem lá no serviço, mas essa hipótese não foi solicitado. E o quadro respiratório dela manteve-se estável? Inclusive a imagem não teve piora? Perfeito, Lino. A gente repetiu as tomografias, manteve a hepatose pleno, não apareceram novos linfonodos e a tomo de tórax estava inclusive melhor. Ficou mais manejada da insuficiência cardíaca, internada, controle de líquidos, de sal. Começaram-se, todo o manejo aí da insuficiência cardíaca pela equipe da cardio. Ficou mais bem compensado da parte cardíaca, mas não teve piora infecciosa da tomo de tórax. Que, inclusive, o próximo plano seria, se piora de alguma coisa do tórax, a gente ia considerar fazer um lavado broncoalveolar. Mas isso foi descartado uma vez que a tomo de tórax estava ótima. Carol, de detalhes importantes... Tá, pode falar. Não, pode falar. Bom, aí a gente da Infecto se pegou nesse quadro, aí fomos, assim, de novo, perguntar tudo de novo para a paciente, para ver se a gente tinha alguma pista de algo assim de relevante.
Nessa hora eu acho que a gente tem que encatar, né, cutucar paciente, perguntar de contato com o animal, qualquer viagem, né, às vezes viagem para casa da tia que morava no meio do mato e lá tinha um bicho e nesse dia ela comeu alguma coisa diferente, é hora de provocar muito ativamente para ver se vem qualquer pista para a gente investigar melhor. Exato, Lino, foi isso que a gente fez. A gente foi conversar um pouquinho melhor com ela e duas coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro que a febre, ela tava muito, ela já estava dialisando, né? Ela já tinha febre antes de começar a terapia dialítica, mas chamava a atenção que agora a febre era sempre na diálise. Fazia diálise, fazia febre, fazia diálise, fazia febre. E outro detalhe muito importante, a gente foi perguntar mais sobre essas questões de animais e tudo mais. E essa paciente trabalhava com resgate de animais. Então ela tinha contato com muito gato em casa. Então, apesar dos que ela tinha de estimação, que ela referiu lá no começo, eram vacinados, ela tinha contato com mais de 30 gatos, que era meio que um abrigo que elas tinham lá, pegavam gatos de rua para resgatar. Boa, então aí acho que agora dá um pouco de luz, né? Porque contato com gato, acho que a primeira doença que me vem na cabeça é Bartonella, né? Tem tanto doença da arranhadura do gato, né, que pode ser causada direto pelo ferimento do gato, e geralmente é Bartonella henseli. Mas nesse caso não costuma ser um quadro tão florido assim. Geralmente é uma adenopatia, febre, não justificaria tudo isso assim. Mas a outra coisa que pode ocorrer é as pulgas dos gatos, né, transmitirem a Bartonella quintana. E aí fazer um quadro mais parecido com esse, pode causar endocardite com hemocultura negativa, então era uma das coisas que eu passaria a considerar, Bartonella. Deixa eu ver o que mais. Na vida real, o que aconteceu foi... Vocês já estão chegando mais perto do diagnóstico, mas na vida real, o que aconteceu foi o seguinte. O infecto que foi conversar com a paciente sobre a febre, viu que esse padrão de febre, principalmente durante a diálise, chamava muita atenção e quis insistir de novo na endocardite. Será que por acaso teria alguma endocardite que a gente não estava vendo? Foram solicitados 2 exames. Um foi ultrassom de vasos cervicais e outro foi sorologias para causa de endocardite com hemocultura negativa. Uhum. E aí a gente pensa, né, nesses casos de endocardite com hemocultura negativa, a primeira causa é porque o paciente recebeu antibiótico previamente, e aí, né, como a maioria dos casos é causado por germes sensíveis, digamos assim, né, enterococo, estafilometicilino sensível, streptococo, se você recebe até uma penicilina por um pouquinho de tempo, tem uma chance de negativar a hemocultura, então. Mas você falou que ela não usou antibiótico, então não seria isso, né? E a outra causa são os germes de crescimento fastidioso, mas que hoje em dia, com os métodos mais modernos de cultura em geral, eles são identificados, né? Que são as bactérias do grupo Racec. E tem as outras que são os micro-organismos geralmente não culturáveis, né? Que a gente pensa principalmente em Bartonella, Coxiella, Atroferima whippley e eventualmente Brucella, né? Você acrescenta alguma coisa, cara, em relação a isso? Acho que é isso mesmo, né? Quando a gente pensa em endocardite de cultura negativa, são esses grandes eles dividem em três grandes grupos, né? Que é isso que o Lino falou, a grande maioria é germe típico, mas que a gente coletou ali as culturas ou de uma maneira inadequada, né? Sem a quantidade, né? Que é adequada de frascos, né? No intervalo adequado entre elas, ou usando em vigência de uso de antibiótico, por isso que vem negativo, isso é a grande maioria. Ou um micro-organismo que cresce mais lento, que você tem que avisar o laboratório, ou que você tem que colocar num meio específico aqui, por exemplo, fungos ou micobactéria não tuberculosa que possa estar causando isso, ou micro-organismos que não vão crescer em meio de cultura tradicional, geralmente micro-organismos intracelulares, que a gente pensa em Coxiella, Bartonella, lembrando que são germes que costumam causar doença em pacientes que têm um fator de risco, né, cardíaco, alguma cardiopatia prévia, né, bem evidente,
e com a epidemiologia forte, como a gente falou aí, teve essa história de contato com gatos, levanta um pouco aqui a bola para a Bartonella, né? Então, acho que a sorologia, aí, não sei se tinha sorologia ou se foi feito PCR, o Will já antecipou que foi feito sorologia, né? Exatamente. Então, agora eu já E acho que aí, eu já vou né, só um instantinho, Will, antes de você revelar que a gente deve ter chegado perto, mas contato com gato também pode causar febre equina da Coxiella, né? Geralmente são outros animais, mais de meio rural, mas gato também pode acontecer, contato com solo contaminado com fezes desses animais, mas são as duas coisas que a gente tem que pensar. Então, sempre muito importante insistir na epidemiologia do paciente, né? Um detalhe muito importante, que ela tinha gato saudável em casa, mas que ela trabalhava resgatando o gato, né? E não o caso dela, mas nesses pacientes, né, com a possibilidade de endocardite, outra coisa que a gente tem que ver, né? Morador de áreas livres, pessoas que vivem em segurança habitacional, que também podem ter caso de endocardite por Bartonella, se ele trabalha com animais, veterinário, se ele tem contato com alimento não pasteurizado. Então, essas coisas elas têm que chamar atenção porque elas vão apontar para um possível diagnóstico aí, infeccioso depois. Perfeito. Várias das sugestões que vocês fizeram aqui, vocês meio que já deram uma direcionada. E o nosso paciente continuava fazendo febre. Na vida real, o que aconteceu foi o seguinte: a gente fez aquele ultrassom de vasos cervicais, não achou nada, pediu sorologias e elas estavam em andamento. Enquanto isso, a gente já não sabia muito mais para onde a gente ia direcionar ela fazendo febre todo dia, e foi se levantada a hipótese de fazer um PET scan infeccioso. Por dois motivos: tentar achar algum local para a gente direcionar a nossa busca, talvez um linfonodo que tivesse passado despercebido para biopsiar, talvez algum sinal de endocardite para a gente comprar melhor essa hipótese, talvez começar um esquema empírico de antibiótico. Mas assim, esse é um exame que é muito difícil a gente conseguir sem uma indicação muito clara. Mas estava nesse momento que estávamos lutando por esse exame, que seria o nosso próximo passo, quando saíram as nossas sorologias. E, para nossa grata surpresa, teve uma sorologia, na verdade, duas, que chamaram muito a atenção. Dessas sorologias que o Lino comentou, para sorologias de causa de endocardite de hemocultura negativa, a gente teve a sorologia de Bartonella Quintana, IgG positivo 1/1024, IgM negativo, e sorologia para Bartonella Henselai, de título para 32.768, IgM também negativo, ou seja, um IgG altíssimo para Bartonella, que é a espécie que é da Henselai, que é justamente que causa a doença da arranhadura do gato. Na vida real, foi nesse momento que a gente foi perguntar: será que o teu contato com gato não é um pouquinho maior? Que daí a gente ficou sabendo dessa história de resgate de gatos, aí a gente comprou mais ainda esse diagnóstico diferencial e decidimos começar o tratamento empírico. O tratamento empírico escolhido para a nossa querida paciente foi doxiciclina e rifapicina, que foram começados já para o final do mês de março. Então é isso, foi uma paciente que teve né? Talvez ela não feche todos os critérios de endocardite, né? Se a gente for olhar adequadamente. Ela acaba fechando um critério maior, né? Lembrando que entrou, agora a gente considera também, né? Então, sorologia positiva para Coxiella e Bartonella, né? Com títulos aí maior ou igual a 1/800, então entraria por esse critério. E ela teria também o critério de febre, né? Exato. Sim. Seria um maior, um menor, que fica com uma endocardite possível ali, né? Porque seguia risco o critério, mas assim, obviamente qualquer pessoa começaria o tratamento, né? Claro. Na época até foi discutido se a gente começaria o esquema típico de endocardite ou esse esquema que a gente acabou preferindo. E desde que começou os nossos antibióticos, ela não fez mais febre. Veio melhora gradual, o PCR baixou, se recuperando gradativamente.
Como vocês tinham, como a Carol tinha comentado, foi solicitado para que a hemocultura fosse incubada por um tempo maior, coisa que até o momento a gente nunca tinha feito, que é algo que talvez a gente pudesse ter feito lá no início. Sim. Mesmo assim, até agora a gente não conseguiu recuperar. Foi feito também exame Geralmente é muito neurológico. difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. Até o momento a cultura ainda está, até a última vez que eu olhei, ainda estava em andamento, mas já estava para fechar, já vai fazer 21 dias e ainda não recuperou. Também foi feito exames neurológicos, fundo de olho. A princípio, não tinha nenhuma lesão visível. E, assim, foi procurado eventualmente algum material para se fazer o PCR, mas a gente também não conseguiu algum linfonodo mais específico. Aí ficou nessa prova terapêutica. Bom, se alguém melhora de uma febre com um esquema com doxiciclina e rifampicina, é porque tem alguma doença mais atípica mesmo. Como a melhora foi muito significativa, a gente basicamente fechou esse diagnóstico aí da famosa doença da arranhadura do gato, que fomos revisar a literatura, né? Exatamente como o Lino falou, alguns pontos importantes. Você pode ter inoculação por um gato, que às vezes ele tem ali, ele é como se fosse um colonizante, né? Ele pode ser um portador da bactéria, mas também pode ser pelas pulgas do gato. Uhum. O clássico é criança, né? Que é arranhada e faz linfadenopatia justamente no membro que tem essa lesão da Bartonella. Então, esse diagnóstico tem que ser muito, muito levantado a hipótese clinicamente quando você tem uma criança que teve contato com um gato que arranhou, principalmente gato não domesticado, não vacinado. Eventos, né, casos que você pode ter sintomas sistêmicos, eles podem de fato acontecer, hepatosplenomegalia, sintomas neurológicos, neurite, eventualmente endocardite, super raros, né, assim, a chance de você ter isso num adulto saudável, né, geralmente isso também é mais descrito na literatura em imunossuprimidos, também é super raro, e o diagnóstico também é super difícil de fazer, a gente acaba indo muito pela sorologia. PCR, se você encontra no linfonodo ou algum material de biópsia de pele, ele confirma teu diagnóstico, mas PCR negativo não descarta. Sorologias também se recomenda às vezes repetir talvez em 6 semanas para ver se tem uma viragem sorológica, o que fala também muito a favor do diagnóstico. Sorologias negativas no primeiro momento também não descartam, mais positivas falam a favor. A grande maioria dos pacientes tem sintomas leves e o tratamento é, inclusive, geralmente curto, mas se recomenda que trate todo mundo justamente porque se pode evoluir com complicação, né? Sintomas neurológicos, hepatosplenomegalia. E dependendo da forma como você tiver, se for mais grave, o paciente persistir com febre, você pode ir esticando o tratamento conforme for. No caso aqui, a gente discutiu, decidiu tratar como se fosse uma endocardite, a princípio vai tratar de 4 a 6 semanas, ou também como, no caso nossa paciente muito grave, como uma forma grave disseminada. Uhum. E uma coisa interessante, nesse caso, ela teve uma forma bem grave, ela teve essa piora da insuficiência cardíaca, e né, ela pode ter feito uma glomerulonefrite, né, pensando aí nessa piora da função renal, tanto por depósito de imunocomplexo, que pode ocorrer no contexto da endocardite, mas a própria Bartonella ela tem uma glomerulonefrite ANCA associada, e isso aí pode ter sido a causa da piora da função renal dela. Né? Então, mandatório o tratamento, que às vezes é muito difícil, muito prolongado. Eu lembro que eu vi um caso de Bartonella na residência, no morador de áreas livres. Quando eu passei no INCO, teve um paciente que ele tinha vegetação, então foi um pouco mais fácil já pensar em endocardite de início, tinha febre, hemocultura negativa, mas tinha infestação de piolho. Então, é um outro grupo populacional que a gente tem que pensar nesse diagnóstico, que a sorologia é mandatória. Muitas vezes vai ser a única forma de confirmar diagnóstico, né? Nem todo local no Brasil vai ter acesso a PCR, por exemplo. Nem a sorologia, amigo. E essa sorologia também, né? Aqui em São Paulo em São Paulo consegue fazer pelo Adolfo Lutz, então dá para pedir tanto sorologia para Coxiella quanto para Bartonella pelo Adolfo. Por coincidência ou não, está com um paciente aqui internado que
vai acabar, não fechou ainda as culturas, mas acho que vai acabar fechando com uma endocardite uma suspeita de endocardite infecciosa de cultura negativa. Eu mandei mensagem hoje para o pessoal da epidemia perguntando se conseguia fazer sorologia, né, para Coxiella, para Bartonella, e não consegue fazer. Aí no Pará não vai, não. Poxa. Não é só o PCR que não tem, a sorologia também é um luxo aí. Uhum. E aí, nesse caso dela, né, talvez pedir para incubar por mais tempo a hemocultura não fosse adiantar muito, mas incluir sempre a sorologia nesses casos aí de evolução atípica, o paciente não fez antibiótico, você tem a suspeita, ajude, né? O Will tinha comentado do PET-CT, lembrar que PET ele ajuda muito em endocardite, principalmente nos casos de endocardite de válvula protética, né? Que aumenta muito a sensibilidade e a especificidade. E aí, Exato. no caso de válvula nativa, tem uma performance diagnóstica boa, em torno de 70%, mas não é o grupo para o qual a gente mais insiste pelo PET, né? Talvez ele ajudasse na investigação da febre de origem indeterminada, que essa paciente aí, se a gente fosse olhar, ela se encaixa, né, no diagnóstico de uma febre de origem indeterminada, né? Tava com febre há muito tempo, fez um rastreio inicial aí bem completo e não se chegou ao diagnóstico. Então o PET ele poderia ajudar, talvez achando um outro foco hipercaptante que fosse passível de biópsia para poder elucidar o diagnóstico do quadro. Aqui no nosso caso, eu acho que talvez se a gente tivesse cutucado um pouquinho mais a história desde o começo, talvez conseguisse ter essa informação a mais. Uhum. Sim. Mas é uma coisa que assim, eu quis salientar que no começo a gente tinha informação que tinha animais em casa saudáveis. Uhum. Porque o bichinho de casa não era o mesmo bichinho que fazia resgate. Então, às vezes essas informações se perdem, né? Às vezes a informação mais ou menos ali acaba iludindo a gente. Só lembrando que o gatinho não tem culpa nenhuma, tá? Faz parte da nossa responsabilidade social cuidar dos animais domésticos, vacinar. É uma doença que é muito rara e é muito difícil alguém evoluir com gravidade, por isso fica aqui o nosso disclaimer para não maltrate os animais, nada justifica isso. E outra coisinha, você falou do tratamento, vocês fizeram doxy e rifampicina, né? Foi. Uma das coisas que pode às vezes dificultar o diagnóstico também é ter recebido azitromicina, porque é uma das opções terapêuticas. Exato. Aí para tratamento da Bartonella, e quando a gente lembra é sempre tratamento combinado, né, pela dificuldade de erradicação. E aí um dos tratamentos que pode ser sugerido quando você não consegue fazer a rifampicina é fazer gentamicina no lugar, né? Exato. Mas nessa paciente que estava com a função renal ruim, acho que não seria bem indicado. E a outra coisa é que a gentamicina ela pode piorar a deposição de imunocomplexo em caso de endocardite. Tem que lembrar disso também. Muito então, bem lembrado, Lino. Poderia piorar. Exatamente isso. Infelizmente, a paciente não recuperou a função renal até o momento. A gente tinha esperança, mas essa esperança está se esvaindo. Mas isso entrou também no contexto da nossa decisão. Acho que é isso. Legal o caso. Legal o caso. A gente ainda vai gravar. Estamos devendo episódios de endocardite, mas esse aqui já foi um ensaio. A gente vai gravar uma série de episódios. É uma promessa desse ano. Mais um caso muito interessante. E fique aí, se você tiver contato com o paciente que tiver contato com gatinhos e tiver linfadenopatia, desconfie. Uhum. Valeu, galera. Pessoal, até a próxima. Valeu. Tchau. Falou.